Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus, que palavra é essa, irmãos e irmãs? Ele diz: eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Deus fala para nós: não temas, porque sou contigo. Se Deus está conosco, se o general dos exércitos está comigo e com você, se o nosso Deus, ele peleja por mim e por você, por que tememos, irmãos? Por que quando sobrevém uma luta, uma tempestade, vem alguma coisa sobre nós ficamos aflitos, parecemos que somos órfãos, parecemos que não temos pai, mas nós temos um pai. Nós temos um pai celestial, Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que cuida de nós. Ele cuida de nós como um Pai celestial. Ele cuida de nós e não só cuida, Ele fortalece e ajuda. E Ele é o único que pode trazer a solução. Você pode falar assim: mas eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me ajudam. Essas pessoas, eles podem até tentar te ajudar. Mas muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo e resolver todos os teus problemas. Mas agora você tem um pai, você tem um amigo que é mais chegado que um irmão. Você tem Jesus Cristo de Nazaré. Ele não só esforça as tuas mãos, ele não só te ajuda, como ele resolve todos os problemas. Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não, não tem. Ele é o Deus do impossível. E por que, irmão? Se nós temos um Deus tão poderoso como esse, às vezes eu me pergunto: por que ficamos tão preocupados ou tão preocupadas? Por que ficamos aflitos ou aflitas? Por que ficamos tão desesperados ou desesperadas? Irmãos, não se desespere. Não fique aflito ou nem aflita. Fique calmo. Deixa Deus trabalhar na minha vida e na tua vida. Deixa Deus fazer a obra. Me cantará, e é Ele quem faz. A obra é dele. A obra é dele e ele vai fazer. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus gosta de pessoas que confiem nele. Às vezes está ali, parece que você está no olho do furacão. Parece que o negócio tá tão feio que você diz: Senhor, eu não tenho mais para onde correr, o que eu faço? Socorro, Jesus. Às vezes estamos nessa situação e nos desesperamos e queremos fazer alguma coisa com a força do nosso braço. Mas o Senhor, ele fala para mim e para você hoje: não faça nada, aquieta-te, acalma-te, porque Jesus é a solução e ele não chega tarde, não chega tarde, ele chega na hora certa. Marta falou quando o irmão dela tinha morrido, Lázaro: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela achou que Jesus tinha chegado tarde, mas Jesus falou para eles: tirai a pedra. E tiraram a pedra. E ele falou para o morto, para que ele ressuscitasse, saísse daquele lugar onde ele estava morto há 4 dias. E ali, quando ele falou: Lázaro, vem para fora, ali o morto ressuscitou. Esse é o Deus que nós servimos. Nunca chega atrasado. Ele tem a solução. E ele chega na hora exata, na hora H. Na hora que a gente diz: pronto, acabou, agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí ele entra em cena, aí ele vem poderoso e ele faz a obra. E muitas vezes a gente fala assim: nossa, foi na última hora. Às vezes é na última hora mesmo, mas ele vem. Ele não deixa eu sozinha na mão, ele não te deixa sozinho na mão. Ele vai fazer algo. E irmãos e irmãs, quantas vezes passei por lutas e dificuldades na minha vida, mas quando eu achava que não tinha mais solução,
de repente aparecer. Irmãos, existe o de repente de Deus, hein? Existe o de repente de Deus. É no de repente, é no piscar de olho, é assim, ó, no estalar de dedo, no piscar de olhos. É na hora, é naquele momento vem o de repente de Deus. Naquele momento, o Senhor, Ele nos dá o escape. E Ele não dá uma prova maior do que possamos carregar. Ele sempre nos dá o escape. E aqui, ó, em Isaías capítulo 40, aqui diz assim, versículo 29, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, essa parte me chamou muita atenção, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que dá força. Que força é essa, pastora? Que força é essa? A força do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá força. Ele segura nas nossas mãos e Ele nos dá vitória. A vitória é minha, a vitória é tua. Nós somos mais que vencedores. Não perca a esperança, não perca a fé. Aqui diz, dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem sabe você diz assim, pastora, o que a senhora está falando aí é para mim, porque eu já perdi as esperanças, já até perdi as forças, não tenho mais força para lutar, estou no meu limite, não aguento mais. Então essa palavra é para você. Não perca a fé, não perca a fé. A última palavra vem do Senhor dos Exércitos e Ele já está movendo as águas em teu favor e meu favor. E Ele não vai deixar você desamparado ou desamparada, porque Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele sabe do que eu preciso e Ele sabe do que você precisa. Aqui diz muito forte, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que espera no Senhor vai ter força, vai ter renovo. Se você está esperando no Senhor, a tua fé está sendo aumentada. Se você não decaiu na fé, só tua fé está firme no Senhor, então está se cumprindo essa palavra aqui na tua vida. Isaías 41, 10. Não temas porque sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai fortalecer as tuas mãos, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força para você aguentar essa prova, essa luta até o final. E tem mais, Ele não só vai te dar força, Ele vai te sustentar e Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar dessa situação. Hoje você pode estar chorando, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Há esperança, ainda há esperança. Há esperança para a árvore, que ainda cortada, ao cheiro das águas, brotará. Se há esperança para a árvore, há esperança para mim, há esperança para você. Não perca a fé. Deus vai fazer um rebuliço, não sei o que é. Se for preciso fazer um milagre, Ele faz um milagre. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. E Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre porta onde não tem nem parede. Ele faz o impossível por mim e por você. Então creia, não temas. Confie no Senhor. Se a tua força está pequena, que hoje Jesus possa estar renovando. Que você receba um renovo hoje. Que essa palavra te dê força para você continuar. Vai nessa tua força. Varoa valorosa, varão valoroso, vai nessa tua força. Deus está te dando força hoje. Não sei para quem é essa palavra, mas é uma palavra para alguém que está desanimado, para alguém que está triste, que está abatido e não está tendo saída. Não tem saída, mas o Senhor é a saída. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tu és a saída, Senhor.
Pai, eu creio, Jesus, que nós não estamos sozinhos. Eu creio que o Senhor, Pai, é o nosso Pai. E o Senhor falou para nós não temer no momento das tribulações e das angústias, porque o Senhor seguraria nas nossas mãos. O Senhor nos ajudaria, o Senhor nos daria força, o Senhor estaria conosco. Pai, muitas vezes estamos assim, Senhor, não temos força nenhuma, estamos cansados, desanimados, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças para que nós possamos subir como águia, como águias, Pai. Podemos subir e voar, voar como águia, voar nas alturas, mais alto, voe mais alto que os problemas, voe mais alto do que as dificuldades. Quero voar mais alto, Pai. Me coloque em lugares altos, Pai. Me tira das tribulações, me tira das angústias, tira teu povo, Pai, das dificuldades. Sê conosco, Jesus. Socorro, Jesus. Precisamos da tua ajuda. Só o Senhor é que pode nos ajudar. Muitos estão no dia de hoje pedindo socorro para ti. E o Senhor é aquele que socorre. O Senhor é aquele que socorre. Ori cantarabachuri anda lamanai. Alamassuri anda lamanai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nos dê força. Entra nessa peleja, Pai. E faz a obra nas nossas vidas. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.